Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.m@uol.com.br tatiana.r.de de mundial@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Como eu prometi, eu vou continuar falando das revisões. E para quem não ouviu o programa anterior, pode depois entrar no YouTube e puxar, que são brecha nas revisões previdenciárias. Então tem o 1 e esse é o programa número 2. Então o que acontece? Recentemente foi descoberta uma brecha muito importante, que é na própria instrução normativa do INSS, que é a instrução 77 de 2015, o artigo 565, que ele fala que não se aplicam as revisões de reajustamento, os prazos de decadência de que tratam os artigos 103 e 103A da Lei 8213 de 91. E no parágrafo único, ele fala que os prazos de prescrição aplicam-se normalmente, salvo se houver a decisão judicial ou recursal de modo diverso, ou seja, revisão do buraco negro, revisão do buraco verde, revisão do ORTN, você consegue ainda fazer. Eram revisões que a gente, muitas até, mesmo aquelas que têm a decadência reconhecida no processo, você consegue sim fazer essa revisão, tá? Então você pode, claro que você vai ter que fazer cálculo, é aquilo que eu estava falando, sempre que a gente fala em revisão, a gente tem que fazer cálculo para verificar, porque muitas vezes a pessoa já teve esse recálculo e ela não lembra. Outras vezes a pessoa até entrou com ação e não lembra, porque é coisa de 20 anos, de 15 anos, não vai lembrar. E aí primeiro que você vai verificar se teve já ação, se ela entrou em algum fórum, tudo mais. Segundo, que você vai verificar na própria carta de concessão. E é importante também pedir o próprio processo administrativo, uma cópia, para que você faça uma checagem completa, para que você apure valores e para que você possa dizer com certeza se foi reajustado ou não. Porque a gente tem várias revisões, algumas pessoas não tiveram reajuste. Isso é fato. Outras entraram e tiveram uma decadência reconhecida no processo. Então, através dessa instrução normativa 77, você consegue ainda entrar com essas grandes revisões. Então, essa é uma das brechas, tá? Que é possível. Então, várias revisões perdidas ainda você consegue fazer essa revisão. E estou dando continuidade no assunto, então eu já tinha falado do teto 1, teto 2, agora eu vou falar do teto 3, que é justamente o período da ORTN, que em regra ele segue a mesma linha de raciocínio aplicada na revisão do teto. Mas é importante observar que nessa revisão, além de ser nova, tem que analisar as contribuições do segurado, ou melhor, o salário de benefício ao menor valor do teto. Então, a gente vai verificar essas ações, porque que é propriamente a ação do teto, mas a gente vai verificar se foi aplicado, como é que foi, e são aquelas pessoas que são aposentadas há muitos anos, tá? Então, antes de 88, então, assim, são pessoas que já têm bastante idade, muitas nem querem mais entrar com a ação, outras já não tem mais condições, já foram interditadas, enfim, a gente tem outras não conseguem mais sair de casa, a gente tem que fazer uma procuração por instrumento público, mas tudo bem. É uma outra questão, aí a gente depende de ver a situação de cada um, se aplica ou não essa questão do teto 3. Agora, a gente tem uma outra questão que é do IRSM, porque a princípio, essa ação civil pública de São Paulo
transitou em julgado dia 21 de outubro de 2013. Então, 21 de outubro de 2018, em São Paulo, quem não entrou com a ação não entrava mais. Porém, então, quem se aposentou de 1/3 de 94 a 28/2 de 97 pode ter direito à revisão de seu valor, porque a Previdência ela deixou de aplicar o índice correto no salário de contribuição, que foram utilizados para a apuração da renda mensal inicial. Então, naquela ocasião, os benefícios eram calculados pela média dos últimos 36 salários de contribuição. E o INSS não incluiu o percentual de 39,7% referente ao IRSM do mês de fevereiro de 94. Então, ele gerou um prejuízo para todos que se aposentaram no período de 1/3 de 94 a 28/2 de 97. Porém, nós temos uma ação civil pública, tá? Em Sergipe, que veio para salvar o Brasil todo, né? E essa ação civil pública, você pode entrar ainda aqui em São Paulo com base nessa ação civil pública. Então, a gente só tem uma questão, e cabe, porque assim, em São Paulo, a gente não podia revisar benefícios acidentários, porque não entravam nessa revisão dessa ação civil pública. Agora, a de Sergipe pode. E o interessante é que manda pagar o IRSM desde 2003, tá? Então, é mais interessante do que você entrar na esfera administrativa, por exemplo. Então, fora de São Paulo, quem não entrou em acordo, provavelmente não foi feita a revisão. Em São Paulo, muitas pessoas tiveram essa revisão. Agora, você pode pedir a tela no INSS, que é IRSM/NB, tá? E aí, essa revisão se aplica de 1/3 de 94 a 28/2 de 97. A gente entra com base nessa ação civil pública de Sergipe, tá? E é possível entrar em São Paulo, sim, porque ela vale para todo o Brasil. E aí a gente pode, por exemplo, uma pensão por morte que foi um benefício derivado de uma aposentadoria concedida nessa época. Cabe, tá? A gente pode fazer. Então, tem inúmeras situações, principalmente dos acidentários, que a gente não pôde fazer em São Paulo. Então, e essa regra da ação civil pública, ela tem um alcance maior do que a de São Paulo, ou seja, ela tem o poder de revisar todos os benefícios do Brasil. Então, você entra com base nessa ação civil pública de Sergipe, que veio para salvar todo mundo. Olha que bacana. Bom, a gente tem a reaposentação, que é uma revisão, uma tese articulada, onde o segurado ele tem um benefício mais vantajoso do que a aposentadoria que ele recebe. Tendo em vista que ele continua trabalhando, tá? Ele tem que trabalhar, essa pessoa, 15 anos no mínimo. Então, requisitos, ela tem que continuar pagando, ser aposentado e continuar pagando o INSS por no mínimo 15 anos. Aí, o que vai ser feito? Você vai verificar, não tem nada a ver com a desaposentação. A desaposentação, eu pegava o tempo de contribuição, então vamos supor, uma mulher que se aposentou com 30 anos de contribuição, tá? E ela trabalhou mais 15 anos depois da aposentadoria. Então, na desaposentação, eu pegava os 30 anos com os 15 e fazia 45 mais a idade. O cálculo ia lá para cima, eu falava, olha, dá para você se desaposentar e pegar a nova aposentadoria, porque vai ser muito mais vantajosa do que essa que você recebe. Agora, qual é a diferença? Essa nova tese, tá? Ela não se aplica, você não vai utilizar o passado, você não vai utilizar as contribuições que ela usou para a primeira aposentadoria. Você descarta essas contribuições, você pega os 15 anos que ela contribuiu depois de aposentada para aí pedir uma nova aposentadoria. Ela renuncia àquela aposentadoria e pega uma aposentadoria nova, desde que é mais benéfica. Tem que fazer cálculo? Tem que fazer cálculo para ver se vale a pena. Se não vale a pena, você já nem entra com a ação, tá? Se, por R$10, não vale a pena. Aí você nem... mas eu tenho 14 anos e meio, pode? Não, tem que ser 15, tá? Se não mudar a lei.
Mudou a lei, vai ser um novo critério para concessão da aposentadoria por idade. Então, aí vai ser feito pelo novo critério. Então, é interessante fazer ainda enquanto não vem essa reforma e para quem tem realmente, assim, vantagem financeira. É uma espécie de transformação de benefício. Em síntese, trata-se de um novo benefício com um novo número. Então, se você tem um número de benefício X, você vai ter um número de benefício Y. E você vai levar em conta apenas as novas contribuições. Muitas vezes, você muda a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa mulher que se aposentou com 30 anos, agora ela vai se aposentar por idade. Porque não dá, é humanamente impossível você trabalhar 30 mais 30. Tá? 60 anos de contribuição é muito difícil. Então, você provavelmente 30, com 15 aqui, você esquece essa e entra nessa, tá? Então, é possível você fazer esse tipo de revisão que normalmente aumenta bastante o valor do benefício. Por quê? Porque a pessoa, quando ela vai se aposentar, quando ela já é aposentada, ela já está numa certa idade, ela já conhece o mercado de trabalho, ela já tem uma profissão, ela já exerce bem essa profissão e ela ganha bem. Então, mas tem que contribuir para o INSS. Não adianta, mas eu não contribuí. Não entra. Você tem que contribuir e tem que ser 15 anos, tá? Menos também nem serve. Nem adianta mandar mensagem, eu contribuí 13. Não, tem que ser 15, tá? Bom, a gente tem a revisão do artigo 29, parágrafo 2º, que é conhecida como a revisão dos auxílios, e essa correção é paga para quem recebia o benefício por incapacidade entre 2002 e 2009. E o que aconteceu? O INSS calculou e ele não descartou os 20% menores salários. Então, entrou todos os salários no cálculo, não teve esse descarte, resultou na redução do valor do benefício. Então, foi um erro do sistema do INSS, e calcularam errado os benefícios por incapacidade. Então, você vai precisar do período, né, o período do cálculo que foi feito, o benefício, e essa revisão, ela abrange pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, por acidente de trabalho, auxílio-doença por acidente de trabalho, e aí dá para entrar, porque muitas vezes a pessoa recebeu a cartinha, mas o INSS falou, olha, eu sei que eu te devo, eu vou pagar na data tal, e o INSS não pagou. Então, dá para entrar com essa revisão. Outros nem receberam cartinha, nem teve nada, e o INSS não falou nada também, e ficou por elas mesmo. Então, é possível entrar com essa revisão. Existe a revisão da vida inteira, que é aquela revisão onde a gente pede para calcular os salários da vida toda da pessoa e não apenas os salários de 7 de 94 para frente, porque muitas vezes são calculados os valores de 7 de 94 para frente e aquela pessoa trabalhou numa multinacional. Ocupava o cargo de diretor até 94, até 95. Depois foi mandado embora, abriu uma empresa e pagou o salário mínimo. É justo essa pessoa se aposentar pelo salário mínimo? Não é. E é o que a gente vê, é o que acontece. E enquanto que a pessoa que entrou no sistema em 94, ela vai se aposentar com todos os salários de contribuição. Então, não é justo, é possível você pedir a aplicação de todo o período de contribuição, tá? Aí a gente faz esse cálculo e verifica se vale a pena, porque não é, às vezes a pessoa fala para mim, não, porque eu era diretor, porque eu posso, a minha aposentadoria vai aumentar assim que vai ser uma loucura. Aí você faz e fala, vai ser pior. Então, não vamos aplicar. Tá? Então, assim, é necessário você fazer cálculo sempre, porque se você entra com uma ação com cálculo, não foi feito o cálculo, muitas vezes o INSS, vamos supor, pode ser que ele errou para mais e na hora que você vai lá discutir, cutucar a onça com vara curta, eles vão falar, então muito bem, aconteceu isso muito na desaposentação, as pessoas não faziam cálculo, entravam, teve um escritório grande que entrava para todo mundo, não fazia cálculo. Aí o que aconteceu? O INSS falava, não, tudo bem, agora o juiz dava a tutela e o INSS falava, tudo bem, agora vamos. Já que é para diminuir o valor do benefício, então a pessoa ganhava 2.500, não fez cálculo, entrou.
então vamos passar para 2.000. Tudo bem, eu concordo. Daí o juiz tinha que intervir, falar, não dá, não vou fazer, cancela a tutela que eu concedi. Foi, assim, uma confusão tremenda. Até o advogado teve a OAB, assim, suspensa por um bom tempo, porque ele prejudicou muita gente, porque ele estava interessado em cobrar só e não estava interessado no benefício para o cliente. Então, você tem que gostar do que você faz. Não é dinheiro é consequência, não é pelo dinheiro. Você faz por amor ao que você faz, porque é bom quando você consegue melhorar a vida das pessoas, sabe? Você tá lá, você pega a pessoa, por exemplo, essa brecha nas revisões, essa brecha de Sergipe da ação civil pública, que você abre aí para todo mundo entrar de novo com o IRSM, porque dói no coração. Você vê a pessoa que leva lá para você a cartinha de concessão, você fala, não dá para fazer nada. Infelizmente, no seu caso, não dá para fazer nada. Corta o coração. Agora, com essa brecha da Instrução Normativa 77, com essa brecha do IRSM, da Ação Civil Pública de Sergipe, a gente abre aí para milhares de pessoas revisarem o benefício, porque muita gente não teve essa oportunidade. Então, você abre aí um leque grande de opções dessas revisões que estavam mortas. Claro que não vai durar a vida toda. A do IRSM, a gente tem um tempo ainda, né? 10 anos após o trânsito em julgado. Agora, as outras, a revisão do buraco negro, a revisão buraco verde, a ORTN, a gente já vai ter um prazo menor. Por quê? Porque assim que o INSS, que isso tomar vulto, que as pessoas souberem dessa brecha na própria instrução normativa, isso vai ser modificado, vocês podem ter certeza. Mas aí quem entrou, entrou, porque a lei rege o ato. Então, no momento que eu entrei, eu tinha instrução normativa, eu estou amparada. Aí você briga até o final, tá? Agora, quem não entrar, mudou a instrução, acabou a chance, tá? Bom, e a gente tem, por último, assim, que eu vou falar, claro que a gente tem N opções de revisões, são diversas, mas eu vou falar da repetição de indébito, que é uma revisão que eu gosto bastante, porque você paga, o aposentado, ele paga o INSS. Assim como uma pessoa que não é aposentada. Só que ele só tem direito à reabilitação profissional e ao salário maternidade, tá? Então, não é justo você pegar um aposentado, fazer ele pagar a mesma quantia que uma pessoa que não é aposentada paga, só que ele não tem a contrapartida, porque isso daí ele é uma contribuição, então tem que ter a contrapartida, mas ele não tem. Então, se ele ficar doente, ele fica só com a aposentadoria. Se ele tiver qualquer problema de saúde, ele vai se afastar e ficar com a aposentadoria. No entanto, ele está pagando a contribuição como qualquer outra pessoa, só que tem muita diferença. A gente está tratando pessoas iguais de maneiras diferentes. Então, é possível você entrar com uma repetição de indébito e pedir os últimos 5 anos depois de aposentado, tá? Então, é possível e pedir para parar o desconto daqui para frente. Então, você pede os últimos 5 anos, porque eu tenho a prescrição, então só posso... eu estou aposentado há 20, eu só posso pedir os últimos 5, que se eu contribuir para o INSS. E eu peço para parar os descontos daqui para frente. É lógico que esse tipo de ação é completamente contrário à reaposentação. Não dá, por exemplo, para a pessoa entrar com as duas, ou uma ou outra. Não dá para eu pedir para contar os últimos 15 anos que eu paguei depois de me aposentar e, por outro lado, eu pedir a devolução. Então, peraí, meu amigo, isso aqui é um ou outro, tá? Então, são teses completamente distintas. Então, você pede a aplicação de uma ou a aplicação de outra. Já a revisão da vida inteira, com essa questão da repetição de indébito, você pode entrar com as duas, que não tem problema. Porque uma você está pedindo para aplicar os salários de uma vida inteira e a outra você está pedindo apenas para devolver o que você pagou após a sua aposentadoria e parar o desconto dali para frente. Então, é uma ação que a gente entra contra a União Federal, não é contra o INSS, porque o recolhimento agora é feito, você paga, vai para a Receita Federal, então você entra contra a União e aí você pede e você prova por A mais B e você já pede uma tutela, você pede antecipação de tutela para parar os descontos para não ter que esperar até o final do processo, tá? Então, alguns juízes são
a gente tem aí alguns juízes super receptivos com a tese e outros já que são super contrários. Como sempre, a gente tem sempre aqueles juízes que são pró-INSS e a gente tem aqueles juízes que são contra o INSS. A gente vai ter de tudo um pouco, e aí vai depender muito também da sorte da pessoa, onde esse processo vai cair e tudo mais. Mas assim, cabe, sempre a gente consegue aí, que nem agora a gente, assim, eu particularmente estou bastante feliz que vai ser possível revisar inúmeros benefícios, o RTN, buraco negro, buraco verde, IRSM, a gente tem aí com essa brecha da instrução normativa, a gente tem inúmeras revisões, tá? Que já estavam consideradas mortas, a gente tem assim, elas ressuscitaram, vamos dizer assim, então é bacana, tem muita gente que vai poder fazer agora essas revisões. Então, é muito bom a gente poder, porque e são valores altos, principalmente uma revisão da URTN, são valores assim, acima de R$100 mil, tá? Então, você pega aí um valor para a pessoa e você reajusta o benefício da pessoa, é muito gratificante. Bom, gente, então, e lembre-se, em qualquer revisão, com quem... primeiro, você tem que fazer com uma pessoa da sua confiança. Segundo lugar, você tem que fazer essa revisão... Tem que ter cálculo. Se a pessoa falar, não dá, mas eu posso ver o cálculo? Não, mas olha, eu acho que... Não é eu acho. Tem que ter certeza e tem que ver através de cálculo, porque se não for através de cálculo, não façam, fujam, porque você tem que ter certeza, porque aí você entra com cálculo e o INSS errou para mais, às vezes a pessoa me procura, dependendo do cálculo, às vezes eu falo para a pessoa, quer um conselho? Vai embora. Como assim, doutora? Vai embora porque o INSS errou. E no seu caso, errou para mais. Então, não vamos mexer. Deixa quieto. Vai, tá aqui o erro. Até mostro para a pessoa onde o INSS errou, para que a pessoa não corra nenhum tipo de risco e não queira fazer. Porque às vezes a pessoa quer tanto fazer e você está falando não cabe. Ah, então eu vou procurar outro advogado. Às vezes acontece, a pessoa sair pisando, sabe, brava comigo, porque eu não faço. Se eu vejo que não vai ter, não tem como. Agora, quando você mostra, não, olha, aqui o INSS errou para mais no seu caso, então vamos deixar quieto. Aí tudo bem, aí você já avisa para a pessoa não querer fazer a loucura de procurar outro advogado que pode não fazer o cálculo e acabar prejudicando essa pessoa. Então, gente, quando é revisão, lembre-se sempre de fazer o cálculo, não pode ter revisão sem cálculo, tá? Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês, que o programa está chegando no final. Fiquem com Deus e espero trazer mais muito boas novidades aqui no programa Leis do Sucesso. Um abraço e até o próximo programa. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.de-mundial@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.